Olá, Direção Espiritual São Francisco de Assis. Obras completas, página 1119. O Senhor Bernardo diz a São Francisco: Frei Francisco, eu resolvi abandonar completamente o mundo e seguir-te no que mandares. São Francisco diz a São Francisco diz ao Senhor Bernardo: ouvindo isto, exultou o meu espírito e com grande júbilo eu lhe digo: Senhor Bernardo, isto é uma obra tão árdua que a respeito disto se deve buscar o conselho de nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que Ele o digne mostrar-nos a sua vontade e como devemos realizá-la. São Francisco de Assis, rogai por nós. Hoje o Senhor está falando conosco sobre chamado. Bernardo, a Obras Completas de São Francisco de Assis, nos diz que ele resolveu. E ele diz: eu resolvi, Frei Francisco. Aí a importância da decisão, a importância de resolver, de não ficar em cima do muro, mas de ser uma pessoa decidida, ter um espírito resoluto, como diz o Salmo 51. E ele resolveu o quê? Abandonar completamente o mundo e seguir Francisco no que Francisco mandasse. A melhor escolha, a escolha fundamental que Bernardo fez foi abandonar o mundo para seguir a Deus através da vida de Francisco. Pois ele diz que ele abandonaria o mundo para seguir a Deus através de Francisco de Assis e ainda no que Francisco mandasse. Ou seja, ele resolveu, tomou uma decisão, a decisão de abandonar o mundo para servir a Deus através de Francisco e ainda obedecendo. Por aí nós já podemos ver que o espírito que animava Bernardo era o Espírito Santo. Porque um espírito de decisão, um espírito de obediência, um espírito de renúncia, um espírito de amor a Deus acima de todas as coisas. Assim sendo, Francisco diz que o espírito dele exultou e a alma dele ficou com grande júbilo, porque ele percebeu que Bernardo estava sendo inspirado pelo Espírito Santo. E o que Francisco disse? Senhor Bernardo, isto é uma obra árdua e a respeito disso precisamos pedir o conselho de Jesus, para que ele nos mostre a sua vontade e como devemos realizá-la. Francisco aqui, ele dá a direção de um grande líder inspirado por Deus, onde ele diz que que a obra era uma obra muito árdua e para que ela fosse realizada, para que o chamado de Bernardo tivesse êxito, tivesse sucesso, tivesse fruto, era necessário pedir o conselho de Jesus, para que o próprio Jesus mostrasse qual era a vontade dele na vida de Bernardo e como que a vontade dele iria se realizar na vida de Bernardo. Ou seja, Francisco de Assis, ele não se orgulhou da obra que Deus tinha pedido para ele. Francisco de Assis não era um líder autoritário, mas ele era um líder de autoridade, conduziu Bernardo para Deus. Seguindo, vai dizer que Francisco disse: vamos à missa. Depois da Santa Missa, nós vamos ficar lá até um tempo, nós vamos ficar rezando um tempo e vamos pedir que o sacerdote abra o missal por 3 vezes, para que possamos ver qual é a vontade de Deus. E assim eles fizeram. Então, a direção de Deus para nós hoje: quer saber a vontade de Deus? Que você possa ir à Santa Missa e permanecer em adoração após a Santa Missa, com o próprio Deus na sua alma, ou se você fizer a comunhão espiritual diante do Santíssimo Sacramento, e não abrir a palavra de Deus de forma aleatória, mas somente depois de comungar o Cristo e somente depois de adoração a Deus, para que Deus possa manifestar a sua vontade e como o chamado se realizará na tua vida. São Francisco de Assis, rogai por nós.